Olá! Nessa aula, vamos falar sobre as time clauses, que são as orações subordinadas adverbiais temporais em inglês. E você também vai aprender a usar o verbo no infinitivo com ou sem o to. Vamos lá? Abra seu livro e acompanhe comigo. Para começar, o livro te leva a fazer uma reflexão sobre reuniões. Com que frequência você vai a reuniões? Que tipo de reunião você participa, etc. E ele faz um comentário aqui. Você já pensou nas estratégias que devemos utilizar para que uma reunião seja eficiente? Na verdade, aqui você vai ter algumas frases, não é? Ou expressões que são importantes para um bom entendimento na reunião. Então, você vai participar de uma reunião, a primeira coisa, por exemplo, você tem que se apresentar. Então, como é que você vai fazer para se apresentar? May I introduce myself? Posso me apresentar? My name is Silvio, por exemplo. Então, você tem algumas frases aqui que são chaves na hora de fazer a sua apresentação. Por exemplo, I'd like to introduce myself. Eu gostaria de me apresentar. I'm Silvio. Depois, você também pode apresentar alguém. Então, may I introduce a good friend of mine? Posso apresentar um grande amigo meu? This is Paul, por exemplo. Esse é o Paulo. I'd like you to meet Paul. Eu gostaria que vocês conhecessem o Paulo. Colocando o objetivo principal, falando sobre os objetivos da reunião. We are here today to... Estamos aqui hoje para... Our aim, nosso objetivo é tal coisa. Eu marquei essa reunião, I've called this meeting in order to para tal coisa. Não é? Então veja, são frases chaves que você pode utilizar quando estiver participando de reuniões. Apresentando o primeiro item da agenda da reunião, por exemplo. Let's start with, ou shall we start with... E aqui, finalmente, agradecendo os participantes. Né? Então, I'd like to thank Marianne and Jeremy for coming over from London. Thank you all for attending. Obrigado a todos pela presença. Thanks for your participation. Obrigado por sua participação, etc. Vamos, então, falar sobre time clauses. Então, o que são as time clauses? Orações subordinadas adverbiais temporais. E funcionam como adjunto adverbial de uma oração principal. Elas denotam o quê? Circunstâncias de tempo em que as ações que estão aqui na oração principal irão acontecer. Vamos entender um pouquinho melhor isso? Então, vou colocar um exemplo aqui. As soon as Mariana arrives, I'll start the meeting. Então, nós temos aqui duas orações. As soon as Mariana arrives... Olha, as soon as, aqui, é uma time conjunction, uma conjunção de tempo, né, temporal, que significa assim que. Então, assim que a Mariana chegar, I'll start, eu iniciarei a reunião. Então, você tem duas orações. A ação de começar a reunião, que está aqui na oração principal, e a oração temporal aqui, que determina a circunstância de tempo, quando isso aqui vai acontecer. Então, as soon as Mariana arrives, I'll start the meeting. Então, eu tenho a time clause, no caso aqui está em a primeira oração, ela é introduzida por uma dessas conjunções aqui, por exemplo, né? As soon as Mariana arrives. Então, essa é a time clause. E aqui nós temos a oração principal. A oração principal que contém a ação que vai ser realizada. Então, quando é que eu vou começar a reunião? Eu irei começar a reunião, começarei a reunião assim que a Mariana chegar. Ok? Então, isso é a time clause. Muito bem. Então, nós temos aqui algumas conjunções. O before, antes de, after, depois, while, enquanto, when, quando, until, até, as soon as, assim que. Então, alguns exemplos, a gente usa isso muito, né, na nossa língua, por exemplo. Olha, eu irei para casa depois que você voltar. Ou seja, eu só irei depois que você voltar. Ou ainda, eu ficarei aqui até
a sua mãe retornar. Então, eu vou ficar aqui até que sua mãe retorne, ou seja, até sua mãe retornar. Então, eu tenho aí até, quando, tão logo, ok? Então, vamos lá. Então, nós temos aqui o as soon as, que é essa conjunção, né, que está introduzindo a time clause. Observe o verbo nessas orações. Arrives, assim que a Mariana chegar, esse verbo está no simple present. Então, o verbo da time clause sempre vai estar no simple present. O verbo da main clause, da oração principal, ó, sempre vai estar no futuro. Lembrando que o futuro pode ser feito com o eu, né? Ou ainda com going to. Então, I will start the meeting. Você poderia também escrever I am going to start the meeting. Então, to be going to ou will. I will start ou I'm going to start the meeting. Agora, o que é importante? Vocês não podem esquecer. Tempo verbal da time clause, simple present. Tempo verbal da oração principal, future. Muito bem, dando continuidade. Essa mesma oração, as soon as Mariana arrives, I'll start the meeting. Então veja bem, olha. Eu vou embora assim que sua mãe voltar. Será que eu poderia inverter isso? Assim que sua mãe voltar, eu vou embora. Fez diferença? Não, não faz diferença. Então a time clause pode ser a primeira oração e a oração principal vir depois, ou a oração principal pode ser a primeira e a time clause vir depois. Importante que a time clause ela é introduzida com o uso de uma time conjunction. Antes, depois, tão logo, assim que, ok? Então, vejamos aqui, ó. Então, essa oração, as soon as Mariana arrives, I'll start the meeting, essa oração principal poderia, sim, vir para cá. Então, I will start the meeting, e aí a time clause poderia vir para cá. As soon as Mariana arrives. Essas duas orações são exatamente iguais, tá? Então, mesmo sentido. A única diferença é que quando você começa por uma time clause, coloca essa vírgula aqui entre elas, tá? Aqui já não há necessidade. Direto, I'll start the meeting as soon as Mariana arrives. Então, lembrando, olha, essa aqui tem o as soon as, essa aqui é a time clause, não é? Ou seja, ela está introduzindo, ela está dando a circunstância de tempo quando que a ação que está aqui na oração principal irá acontecer. Então, eu só vou começar a reunião as soon as Mariana arrives, assim que a Mariana chegar. Então, aqui no seu livro tem vários exemplos, não é? Sempre aqui, no caso, está começando com a oração principal. I will write the emails before. Então, eu vou escrever os e-mails antes dela ir para casa. Então, observe aqui, ó. Na oração principal, verbo no futuro. Na time clause, verbo no presente. Marian will write the emails. A Marian vai escrever os e-mails aqui after, depois que ela finishes her report, que ela terminar o seu relatório. Ou ainda, ela vai escrever os e-mails enquanto she's talking on the phone, ela estiver falando ao telefone. Ou ainda, ela vai escrever os e-mails quando her boss leaves, quando o seu chefe partir, for embora. Ou ainda, a Marian will write the emails until the meeting doesn't start. Até que a reunião não comece. Então, verbo sempre aqui, ó, no presente, né? Doesn't start, finishes, goes, leaves, is talking. Aqui no caso, a Marian will write the emails as soon as the meeting finishes. Então, ela vai escrever os e-mails assim que a reunião terminar. Então, é importante, ó. A oração principal está aqui, verbo no futuro, verbo no futuro. Depois,
a time expression, que é a time conjunction, que estão aqui, as soon as, until, when, while, after, before, e a oração time clause, que seria a oração subordinada aqui, adverbial temporal, verbo no presente. Vamos falar um pouquinho agora sobre infinitivo. Então, lembre-se, o infinitivo é o verbo sem conjugação. Então, em português, por exemplo, nós temos lá o verbo trabalhar. Ele não está conjugado. Terminação ar. Fazer, er. Sorrir, ir. Então, o que determina em português um verbo no infinitivo é a terminação ar, er e ir. Em inglês, geralmente, o que determina esse verbo no infinitivo é a partícula to aqui. Então, por exemplo, o verbo to go é o verbo ir. O verbo to work é o verbo trabalhar. No entanto, em algumas situações, a gente utiliza o verbo no infinitivo também sem essa partícula to aqui. E é isso que nós vamos ver agora. Então, vamos lá. Lembrando que o verbo no infinitivo com o to, tem um exemplo aqui. A Júlia wants to go, ela quer ir. Olha o infinitivo aqui, ó, ir, com o uso do infinitivo com o to. A Júlia quer ir agora. Vamos pegar um outro exemplo. Agora o infinitivo sem o to. Então, a Júlia must go home now. Ela deve ir para casa agora. Então, no caso aqui, por que eu usei infinitivo com o to? Porque o verbo querer é um verbo que pede que esse próximo verbo seja colocado no infinitivo com a partícula to. Já o verbo must, que é o verbo anômalo, então o verbo can, verbo may, verbo must, são verbos que pedem que o verbo que venha depois dele seja colocado no infinitivo sem a partícula to. Nós vamos ver um pouco mais a esse respeito adiante. Bem, há uma outra situação que nós já vimos na unidade 8 do inglês 3, que é o gerúndio com valor infinitivo, né? Então, tem situações que eu tenho o verbo no gerúndio, porém, é como para nós como se fosse o infinitivo. Exemplo, smoking is bad for your health. Fumar é ruim para a sua saúde. Então, esse verbo está substantivado. Olha, thanks for calling. Obrigado por ligar. Então, quando o verbo estiver como sujeito da oração, normalmente você o coloca no gerúndio, só que ele vai ter o valor de infinitivo, porque ele está substantivado. Um verbo também após preposições, ele vem no gerúndio, só que você vai traduzi-lo como se fosse infinitivo. Ok? E fazendo referência a isso, aqui logo no início, ele diz que o infinitivo dos verbos é menos usado, né, como sujeito da oração do que o gerúndio, que é exatamente isso aqui, ó. A maioria das vezes, quando a gente tem um verbo substantivado, ou seja, um verbo como sujeito da oração, você usa o gerúndio. Mas pode, em alguns casos também, como é o exemplo que ele deu aqui, você utilizar o infinitivo com o to. Então, to make mistakes is human. Errar, cometer erros, make mistakes, é humano. Então, cometer erros é humano. Muito bem. Então, não se esqueça que na unidade 8 da disciplina Inglês 3, nós já abordamos esse assunto. Então, eu sugiro que você assista novamente essa videoaula para que você possa fazer realmente uma revisão sobre esse assunto aqui. Então, uso do infinitivo. Aí no seu livro tem mais alguns casos em que você deve usar o verbo no infinitivo. Então, como sujeito, indicando finalidade ou propósito. He came to see me. Ele veio para quê? Para me ver. Ele foi lá in order to... Para quê? Ele foi lá para matar a esposa dele. Então, in order to kill, infinitivo com o to, propósito, finalidade. Depois de how, como, what, o que, where, onde. Então, he doesn't know how to do the exercise. Ele não sabe how to do, como fazer. Olha, depois de como, verbo no infinitivo com to. She didn't tell me what to prepare for dinner. Ela não me disse what to prepare, o que preparar
para o jantar. Então tem o what, infinitivo com o to. Tudo bem? Depois de first, second, last, depois de to e enough junto com adjetivos. Então, she's always the first to come. Ela é sempre a primeira a vir. Oh, she's too weak to walk. Ela está fraca demais to walk, para caminhar. Depois de algumas expressões, né? Aqui, na verdade, eu tenho que used to é costumava, né? Então, aqui esse tozinho já é parte do infinitivo aqui do verbo. Então, he used to bring her flowers. Ele costumava trazer flores para ela. Na verdade, você tem aqui esse costumava, que é o used to. To be supposed to. You are supposed to be a good lawyer. Supõe-se que você seja um bom advogado. Então, aqui você tem o to be. Expressões can't afford. Can't afford pede o infinitivo com o to. To be about, que a expressão está para acontecer alguma coisa, está para começar. Por exemplo, o jogo está para começar. The game is about to start. Aqui no caso, he is about to move southwards. Ele está para mudar para o sul. Então, depois dessa expressão to be about, aqui, ó, infinitivo com o to. E depois do verbo must, quando ele estiver, aliás, do verbo to be, quando ele estiver significando must. Então, John is to marry Anne next week. O John deve to marry, casar-se com Anne na semana que vem. Então, depois de alguns verbos também, você tem vários verbos aí no seu livro. Depois desses verbos, você vai usar o infinitivo com o to. Recusar, aqui, ó. Refuse, ele pede o verbo na sequência no infinitivo com o to. Então, o homem recusou to help us, a nos ajudar. Aqui o verbo have, por exemplo, né? Que é o verbo ter. Então, está aqui um exemplo com o verbo have. Ele pede o próximo verbo no infinitivo com to. We have to go now. Nós temos que ir agora. E dando sequência, vamos falar um pouquinho sobre o infinitivo without to, sem a partícula to. Então, primeira coisa, depois dos verbos anômalos, ó, can, could, may, might, nós temos que usar o verbo no infinitivo sem o to. Então, aqui você tem o verbo can, que pede que o próximo verbo venha no infinitivo sem o to. Aqui, ó, you may sit down. Você tem o verbo may, aí você tem o sit aqui sem o to. Depois também do verbo make, quando você tem principalmente o verbo let ou o verbo make. E aqui você tem um pronome oblíquo ou uma pessoa. Então, deixe-me ir. Faça Mary estudar. Então, quando você tem essa situação, esse verbo aqui, ele vem no infinitivo sem o to. Olha os exemplos. You made me break the vase. Made me, você me fez break, quebrar o vaso. Let me go, deixe-me ir, infinitivo sem o to. Depois as expressões would rather, que é preferiria, não é? Então, I would rather stay home. A expressão would rather aqui, infinitivo sem o to. Eu preferiria ficar em casa. Ou ainda depois da expressão had better, que seria melhor. You had better be quiet. Seria melhor você ficar quieto. Então você tem o had better, aí você tem o verbo no infinitivo sem o to. Aqui ainda no seu livro tem um exemplo seguindo o help mais um pronome oblíquo, aí você pode tanto ter o carry, ou o infinitivo sem o to, ou o infinitivo com o to aqui. Né? Então, he helped me carry, ou he helped me to carry. Depois das preposições but e except. Esse but aqui como preposição, né, é a não ser que, exceto. Então, she couldn't do anything. Ela não pôde fazer nada but cry, a não ser chorar. He will help us to do everything except, ele vai nos ajudar a fazer tudo, exceto limpar a casa. Então aí você tem aqui, except, clean, but, cry. Então depois de but e except, infinitivo sem a partícula to. E por fim, vá até a seção antena parabólica e leia um pouco mais sobre como fazer uma reunião se sair bem.
Muito bem. Por hoje é só. Até a próxima.